Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos de procuradoria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu vou falar sobre as novidades recentes sobre a Procuradoria do Estado do Rio Grande do Norte, uma das procuradorias mais requisitadas e mais disputadas em termos de Nordeste. Se você tem interesse na PGE do Rio Grande do Norte, fica comigo aqui até o final, porque saiu o regulamento, e o regulamento nada mais é do que um pré-edital da PGE Rio Grande do Norte, e eu quero tratar contigo aqui sobre as novidades, ou aquilo que esse regulamento, que esse pré-edital nos diz acerca da estratégia. Na verdade, eu vou te dizer aqui o que nós podemos tirar desse regulamento para pensarmos em um estudo estratégico para a PGE do Rio Grande do Norte desde já. Então, quais são as novidades? Eu listei aqui exatamente aquilo que eu considero mais importante sobre a PGE Rio Grande do Norte. Primeiro, a PGE Rio Grande do Norte não exige prática jurídica, não exige a comprovação do exercício de prática jurídica como requisito essencial para o ingresso no cargo ou para a posse no cargo de procurador do Estado do Rio Grande do Norte. São requisitos, diz o regulamento, essenciais à investidura no cargo inicial de procurador do Estado: ser brasileiro, ter concluído o curso de bacharelado em Direito em instituição oficial ou reconhecida no país, estar no pleno gozo dos seus direitos políticos, estar quite com o serviço militar para os homens e com as obrigações eleitorais para todos, gozar de saúde física e mental comprovada em exame feito pela Junta Médica Oficial do Estado do Rio Grande do Norte e possuir, nesse caso, idoneidade moral e não registrar antecedentes criminais, além de registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Perceba que dos 7 requisitos essenciais à investidura no cargo inicial de procurador do Estado do Rio Grande do Norte, não está a demonstração da prática jurídica como condição prévia a tanto, razão pela qual, se você acabou de sair da faculdade, você já pode se tornar procurador do Estado do Rio Grande do Norte, desde que você seja aprovado no concurso. Para tanto, não há necessidade de comprovação de prática jurídica nos termos do regulamento. Bom, essa é uma importante notícia, porque isso amplia muito a quantidade de pessoas que podem se submeter a esse concurso. Como disse, e isso acontece e acontecia no passado, pessoas passam em concursos de procurador ainda na faculdade ou logo após a saída da faculdade. Isso deixou de acontecer, de certa forma, com tanta frequência, porque os concursos de procuradoria de um tempo para cá passaram a exigir a demonstração de prática jurídica, que é o exercício de funções jurídicas que demonstrem um mínimo de habilidade, de conhecimento, de atuação profissional para te fazer alçar o cargo de procurador. No caso de procurador do Estado do Rio Grande do Norte, esse requisito ele não existe. Em termos de disciplina, em termos estratégicos de disciplina, nós temos na PGE do Rio Grande do Norte o seguinte, um núcleo duro constitucional, administrativo, processo civil, tributário. Eu chamo de núcleo duro as 5 principais disciplinas com cobrança nos concursos da advocacia pública. Um segundo escalão também comum, civil, trabalho e processo trabalho. E um terceiro escalão bem enxuto. Então, acredito que, se você tem interesse nos estudos para a Procuradoria do Estado do Rio Grande do Norte, esse terceiro escalão aí vem a calhar, especialmente para as pessoas que não têm ainda tanto estudo nessas disciplinas de terceiro escalão. No terceiro escalão, nós só temos ambiental, penal e processo penal, cuja cobrança em concursos de procuradoria é diminuta, salvo raríssimas exceções. Quem fez o último concurso da PGE Ceará vai saber o que eu estou dizendo. A PGE Ceará foi exceção. E direito previdenciário. Então você tem aí constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro como as 5 principais disciplinas de cobrança nos concursos da advocacia pública. Um segundo escalão absolutamente comum, civil, trabalho e processo do trabalho. Ambiental, penal, processo penal e previdenciário são as disciplinas do terceiro escalão. Esse concurso ele acaba se assemelhando muito à PGE Paraíba. Portanto, nós temos um terceiro escalão enxuto. E lá na PGE Paraíba,
isso foi determinante para um corte alto na prova objetiva. Aquela prova foi relativamente fácil em termos gerais, prova objetiva, e nós tivemos um corte altíssimo da prova objetiva para a subjetiva na PGE Paraíba. Portanto, nesse caso, se você pensa em se tornar procurador do Estado do Rio Grande do Norte, recomendo que você comece desde já uma preparação para esse concurso. Eu vou explicar daqui a pouco, se você quiser se preparar comigo, como fazer. Quais são as fases do concurso? Não tem prova oral. Fases: prova objetiva, prova subjetiva e prova prática. Então, a prova subjetiva ela é dividida em prova subjetiva e prova prática. Prova subjetiva, aqui, embora o regulamento não esclareça, deve ser a resposta a questões subjetivas, limitadas, obviamente, a um determinado número de linhas. E a prova prática deve ser, e obrigatoriamente a prova em que se exige aí a feitura de peças processuais ou manifestações do consultivo, como pareceres. E, por último, a prova de títulos. Nós não temos fase oral na PGE do Rio Grande do Norte. Então, esse é um concurso bem típico de procuradoria, e eu até posso dizer que a prova oral também é uma prova típica nos concursos de procuradoria atualmente, mas a PGE Rio Grande do Norte optou por não ter prova oral. No que diz respeito à segunda fase, você ainda pode realizá-la com consulta a material, mas essa consulta ela já está delimitada no regulamento, que diz assim, ó: nas provas subjetiva e prática, somente é admitida a consulta a diploma normativo com textos desacompanhados de anotações, comentários, exposição de motivos, transcrições, orientações jurisprudenciais, súmulas ou resoluções dos tribunais, devendo o candidato trazer os textos de consulta com as partes não permitidas já isoladas por grampo ou fita adesiva, de modo a impedir a utilização sob pena de não poder consultá-los. Quando fala desacompanhado de anotações, lá na PGE Paraíba e na PGE Alagoas, o CESP permitiu a consulta a material, nesse caso com remissão a artigos, ou seja, material com indício de utilização anterior. Nós não sabemos ainda qual é a banca da PGE do Rio Grande do Norte, mas a gente já sabe que nos termos de prova subjetiva e prova prática com consulta, não será permitido anotação no material. Isso já permite com que você treine para a prova subjetiva com essas condições. Ah, professor, eu tenho que treinar para a prova subjetiva já? Penso que sim. Eu sou adepto da ideia de que você tem que estudar para as provas objetivas e subjetivas de forma concomitante, porque os concursos da advocacia pública não são mais feitos como antigamente, onde você passava na prova objetiva e não sabia quando iria fazer a subjetiva. Atualmente, a prova subjetiva é no mesmo final de semana, isso pode acontecer na PGE Rio Grande do Norte ou não, ou em finais de semana próximos, coisa de 3 finais de semana ou 4 finais de semana, 30 dias depois da prova objetiva. Então, nesse caso, não há tempo hábil para se preocupar com a prova subjetiva, somente depois de aprovado na prova objetiva. Se você quer desde já, estudar comigo para PGE Rio Grande do Norte, na EBEG nós temos um mentoring PGE Rio Grande do Norte pré-edital, onde eu traço metas para o cumprimento de todas essas disciplinas, levando em consideração os principais pontos de cobrança nos concursos de procuradoria. Essas metas, elas têm doutrina, lei e jurisprudência, para que você já possa estudar também para a prova subjetiva, lendo um material doutrinário, mais um material de apoio que te permite raciocinar como procurador. E também, se você não tem experiência em segunda fase, recomendo que você faça o curso definitivo de segunda fase, onde você começa a aprender a estrutura de todas as peças processuais, pensando em uma prova de segunda fase. Quer sair na frente na PGE Rio Grande do Norte? Então, recomendo o Mentoring PGE Rio Grande do Norte pré-edital, da EBEG, por mim formulado, e o curso definitivo de segunda fase, onde eu explico a estrutura de cada peça processual. Nesse curso definitivo, você não vai se submeter a enunciados de segunda fase. Isso eu faço nos cursos de segunda fase. Teremos um curso no futuro de segunda fase para a PGE Rio Grande do Norte, não agora, mas você já pode conhecer a estrutura mínima de cada peça, saber interpretar enunciados para decidir que peça fazer, se inicial, se contestação, se apelação, se o inicial em ação direta de inconstitucionalidade, se recurso especial, se recurso extraordinário, se agravo de instrumento, se agravo interno, enfim, eu analiso a estrutura mínima de cada peça,
que pode ser objeto de cobrança na sua segunda fase. Então é isso, nós temos essas novidades para a PGE Rio Grande do Norte, não sabemos ainda quando esse edital será publicado, mas o fato de ter saído o regulamento nesses dias significa dizer que a Procuradoria está se organizando para lançar o seu edital. Então, se você tem interesse nesse concurso, recomendo que desde já você comece os seus estudos estratégicos pensando na prova da PGE do Rio Grande do Norte, como disse, uma das procuradorias mais requisitadas e disputadas aqui do Nordeste. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.